Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. Professor Marco Aurélio Freire tá chegando para falar, rapaz, da repercussão, presta atenção, das eleições lá dos Estados Unidos. E como é que isso se aplica aqui no Brasil? O que é que Bolsonaro tem a ver com isso? Quem fala sobre isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, e o resultado oficial das eleições dos Estados Unidos já saiu. A vitória é do republicano Donald Trump. Bem, na verdade, a apuração ainda não acabou por completo, mas o Trump já atingiu os votos que precisava no chamado colégio eleitoral. Colégio eleitoral é um órgão, né, da eleição dos Estados Unidos que reúne realmente os votos necessários para que alguém atinja aí a maioria e seja considerado eleito. São 538 delegados e, portanto, o número mágico é metade mais um, ou seja, 270 votos. Donald Trump já atingiu 295 votos, tendo mais de 72 milhões de votos contra 67 milhões da Kamala Harris do Partido Democrata. Olha, fazia tempo que um republicano não conseguia ter mais votos populares do que um democrata, porque na outra vez que o Trump ganhou, e também ganhou de uma mulher, no caso, na época, era Hillary Clinton, ele conseguiu menos votos populares do que a Hillary, mas lá no colégio eleitoral ele tinha vencido. Olha, dessa vez não, ele conseguiu os votos populares, como eu disse, 5 milhões de votos a mais, mas também conseguiu outras vitórias. Primeiro que os republicanos conseguiu a maioria no Senado, e isso é muito importante. Vão ter maioria no Senado, caminham para uma maioria tranquila na Câmara dos Deputados, que são 435 deputados, eles caminham para uma vitória também lá, e caminham também, né, para uma maioria de governadores. Outra coisa importante é que o Trump venceu na maioria dos estados pêndulo. Pelo menos 6 desses estados aí ficaram com o Trump. São mais ou menos 7 estados que ficam sempre ali pendurados entre um e outro. Acabou que o Trump venceu em todos eles. Alguns mais apertados, outros de uma forma mais tranquila. De qualquer modo, o Trump foi muito bem sucedido e aí vem com uma vitória maiúscula, uma vitória realmente significativa. Agora, o Trump já fez um pronunciamento, né, até mais moderado do que na campanha, porém disse que vai cumprir as suas promessas. Uma das promessas é aumentar o protecionismo na economia. Em outras palavras, ele quer impedir a fuga de empresas do país e começar a direcionar as compras dos Estados Unidos, direcionar a economia americana para comprar mesmo de empresas americanas. E também, de algum modo, asfixiar, digamos assim, dificultar a vida da China. E isso vai ter repercussões aqui no Brasil. É muito ruim para o agro brasileiro e também para as exportações brasileiras como um todo. Se o Trump for protecionista, como a gente diz, significa dizer que ele vai começar a taxar os produtos que vêm do exterior. E no caso o Brasil tem muitos produtos que manda para lá em relação ao agro e em relação também à indústria, alguns produtos industriais. De todo modo, o Trump é de cumprir promessas mesmo. Ele também disse que vai retomar o muro. E aí aquela história, existe um muro que ele começou a construir ali na fronteira com o México, mas é interessante que no primeiro dia de governo o Biden parou de construir o muro. Agora o Trump disse que vai retomar, né, a construção desse muro que divide os países. Também promete uma política muito forte anti-imigração e disse que as pessoas até podem entrar nos Estados Unidos, inclusive ele disse isso nesse discurso de vitória, mas que elas vão ter que entrar legalmente no país. Enfim, ele promete aí uma deportação em massa de pessoas que estão consideradas ilegais dentro do território norte-americano. Então, a política de imigração, a política também econômica, de protecionismo, a política de combater a China de um modo geral, pelo menos economicamente, são políticas, né, que vão mudar muito o cenário, né, do globo.
também a questão de guerra. O Trump tende a, de um modo geral, ele tende a apoiar a Ucrânia, mas sem querer mandar muitos recursos para a Ucrânia manter a guerra lá contra a Rússia. E isso é uma coisa que é muito favorável à Rússia. E por que pareça, o Putin, que é o presidente russo, e o Trump, eles se dão bem. Então há uma possibilidade do Trump dificultar a vida da Ucrânia, embora a Ucrânia é um aliado, porque a Ucrânia é aquele país que a OTAN está ajudando ali na Europa. E é interessante porque o Trump já tinha mandado recados, mesmo como ex-presidente, aos europeus, dizendo o seguinte: a Europa vai ter que entrar com mais recursos na guerra da Ucrânia para diminuir os recursos que os Estados Unidos têm feito sozinhos. Então o Trump reclama muito disso, e se ele cumprir essa promessa, é possível que o resultado seja uma vitória até da Rússia, porque a Rússia já entrou no território ucraniano, invadiu inclusive, tem áreas deles, a área da Crimeia, enfim, algumas regiões ali, né, do território ucraniano que já estão ocupadas pelos russos há muito tempo, desde 2014, e é possível que a Ucrânia não aguente a guerra, porque os europeus também não vão conseguir, em geral, aumentar o número de recursos. Então há uma preocupação muito grande para o Zelensky, que é o presidente ucraniano, com a vitória do Donald Trump. Claro que todas essas promessas, muro, protecionismo estatal, aumento de tarifas, guerra comercial com a China e saída da Ucrânia de um modo, pelo menos dos recursos, tudo isso aí não é da noite para o dia, mas se o Trump tem mesmo, como tudo tende a crer, a Câmara de Deputados já tem o Senado, então ele vai governar muito mais tranquilo, não precisando negociar quase nada com os democratas, resultando em que o que ele fizer provavelmente será aprovado pelo parlamento, e isso, né, tende a facilitar muito as relações dele, né, com o que ele quer fazer, ou seja, o pagamento das promessas. Em relação ao Brasil, também pode haver repercussões além da questão econômica, políticas também. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, assistiu à apuração dentro da casa de Donald Trump, lá em Mar-a-Lago, uma mansão na Flórida, e isso indica que há estreitas relações do bolsonarismo brasileiro com o presidente norte-americano, agora novo presidente. Então, isso também pode repercutir em relação a algumas questões internas que o bolsonarismo busca aqui no Brasil. Busca questões, por exemplo, com relação ao STF, a reverter a inelegibilidade de Bolsonaro e também, de algum modo, asfixiar o governo Lula em termos políticos, pelo menos. E são esperanças ou expectativas do campo bolsonarista que a gente não sabe se vai ser cumpridas ou se vão ser cumpridas de um modo mais claro, ou enfim, do jeito que vai. De qualquer modo, a aliança é real, e o Trump realmente tem lado na política brasileira. Além disso, tem o agravante de que o Lula acabou por apoiar a Kamala Harris num movimento político que não foi muito interessante, ou pelo menos muito bom não para o presidente. Acabou fazendo o apoio, mas aí, agora que o Trump levou a vitória, o Lula já fez aquela velha nota dizendo que, né, que a ideia é que os países trabalhem lado a lado, enfim, parabenizou pela vitória como o protocolo manda. Falando de parabenização, a Kamala Harris reconheceu já o resultado, já ligou para o Trump, fez, por exemplo, o que o Trump não fez lá em 2000 e há 4 anos atrás, em 2020. Mesmo assim, o Trump, quando falou da vitória, quando fez o seu discurso, o Trump falou em unir o país. Isso também é muito importante. Disse que chegou a hora de unificar o país. Não citou a Kamala Harris, os adversários, mas falou realmente em unificar os Estados Unidos da América para fazê-la grande de novo, que é exatamente o lema que o Trump tem no seu dia a dia, que é o Make America Great Again. Bem, o que vai ser, a gente vai esperar para ver nos próximos 4 anos. O que é mais interessante é que já tem um volume grande de deputados brasileiros que virão para a posse do Trump, né? Essa posse não vai ser agora, será mais adiante, ano que vem, e é interessante porque os deputados brasileiros, os senadores também ali, enfim, já estão se preparando para a posse do Trump. Bem, eu volto amanhã com mais comentários
se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro.